Olá, saudações filosóficas a todos que estão acompanhando este evento. Eu me chamo Felipe dos Reis Souza, sou graduando em Filosofia e Licenciatura no Claretiano Centro Universitário, pelo Polo de Vitória, no estado do Espírito Santo. Sou integrante do Grupo de Estudos sobre Cinema e Ensino de Filosofia, o GECEF, do Claretiano Centro Universitário, coordenado pelo professor Alessandro Reina. Neste evento, participo com o meu colega de graduação e também integrante do GECEF, João Vitorino dos Santos Gonçalves. Juntos somos autor e coautor do trabalho que tem por tema O Problema Lógico do Mal em Alvin Plantinga. O problema do mal é um tema filosófico que está sendo debatido desde o início da história da filosofia. Na antiguidade, temos o paradoxo de Epicuro. No início da Idade Média, temos Agostinho de Hipona, que acreditava que a existência do mal era a ausência do bem. O problema do mal continua sendo objeto de debate até os dias atuais, especialmente na área da filosofia da religião. Esse trabalho se justifica pela sua importância na área da filosofia da religião, pois muitos filósofos naturalistas sustentam que, dado o problema do mal, a crença teísta é irracional ou contraditória. Esse trabalho é importante pois busca um diálogo na filosofia da religião, utilizando argumentos prós e contras, e estimulando um debate sadio e uma busca correta pela verdade. Temos por objetivos afastar conclusões precipitadas, dado o problema do mal como a crença teísta é irracional ou contraditória, a não existência de Deus e, por último e mais importante, o problema lógico do mal não torna a crença teísta irracional ou contraditória. No tocante à metodologia utilizada, foi utilizado artigo científico de revisão bibliográfica em caráter qualitativo. A bibliografia basilar foi a obra do filósofo americano Alvin Plantinga, intitulada Deus, Liberdade e o Mal. Nesta obra, o filósofo registra do seu debate de ideias com outro filósofo conhecido como John Lewis Mack. O problema do mal é em seu caráter lógico, pois é sabido que ele se manifesta de outra forma, como em caráter emocional ou evidencial. Feito essas considerações iniciais, a partir deste momento, a apresentação ficará a cargo do colega e autor deste trabalho, João Vitorino. Bom, pessoal, eu me chamo João Vitorino e agora vou dar continuidade ao trabalho até aqui já apresentado pelo meu colega Felipe. Bom, é sabido que Plantinga estrutura o problema do mal da seguinte maneira. Existe um ser todo-poderoso e um ser sumamente bom, e o mal existe. Logo, dadas essas três premissas, Plantinga se pergunta quais conclusões podemos tirar daqui. É sabido que alguns filósofos naturalistas argumentam que, dado o problema do mal, a crença teísta é irracional, é contraditória e carece de sustentação racional. É isso que o filósofo Mack, no debate com Plantinga em seu livro, afirma. Porém, Plantinga se pergunta, dado esse problema inicial, existe aí uma contradição explícita? E Plantinga, de cara, afirma que não existe. Por quê? Porque uma contradição explícita é quando eu tenho um membro, ou seja, uma premissa que nega outra premissa em seguida da outra. Exemplo, eu falo, Mateus é um bom jogador de futebol. E eu falo também, Mateus é um mau jogador de futebol. Então, essas premissas são contraditórias. Uma contradiz a outra. No problema inicial, não existe nada nesses termos. E Mack, ao olhar essa resposta de Plantinga, analise bem e admite que, de fato, não existe uma contradição explícita. Porém, Mack adiciona regras, premissas, quase lógicas, em seu ver, para tentar tornar o problema, sim, contraditório. Quais premissas são essas? Mack afirma, uma coisa boa elimina sempre uma coisa má, na medida em que pode fazê-lo. Ele também afirma que não há limites ao que um ser onipotente pode fazer. E agora, Plantinga nos convida a analisar essas duas premissas para saber se elas são contraditórias ou não e se elas ajudam a tornar o problema inválido ou irracional. Vamos analisar caso a caso. Logo, analisando caso a caso, temos as seguintes conclusões. Vejamos. Uma coisa boa elimina sempre o mal na medida em que pode fazê-lo? Vejamos. Supomos que você tem um filho e seu filho se acidenta. Ele está lá, caiu de bicicleta.
está sofrendo, está chorando, você pode muito bem ir lá e ajudar seu filho. Mas tem um detalhe, você não sabe que ele se acidentou. Logo, você não se torna uma pessoa má por não ajudar seu filho. Você simplesmente não sabe que ele está sofrendo e que se acidentou. Logo, não é uma necessariamente verdade que uma coisa boa elimina sempre o mal na medida que pode fazer. A outra premissa que Mack advoga é: não há limites ao que o ser onipotente pode fazer. Será isso verdade? Vejamos. Um ser onipotente poderia criar um quadrado redondo, um solteiro casado? É sabido que não. E muitos filósofos e teólogos admitem que um ser onipotente não poderia criar um quadrado redondo, porque as leis da lógica são a maneira que um ser onipotente atua nessa realidade. Logo, ao quebrar essas leis, é sabido que a gente não consegue imaginar, não conseguimos perceber, não conseguimos pensar na ideia de um ser que pode quebrar as leis da lógica, porque nossa capacidade epistêmica não conseguiria alcançar esse tipo de raciocínio. A própria Bíblia, em determinados trechos, por exemplo, em Tito 1:2, advoga que Deus não pode mentir. Então, um ser onipotente não necessariamente pode fazer qualquer coisa. Ele não pode fazer uma bola quadrada. A plântica é dotado de uma humildade epistemológica absurda. Ele olha para esses contra-exemplos de Mack e tenta reformulá-los, tenta torná-los melhores do que eles já são. E ele chega a mais uma premissa, que seria o quê? Uma coisa boa elimina sempre o mal na medida em que pode fazê-lo e que tem conhecimento. Agora, uma vez que Plântica melhora o argumento de Mack, precisamos melhorar o nosso exemplo também. E agora suponhamos o seguinte: imagina que seu filho se acidentou de bicicleta e agora você sabe e tem condições de ajudá-los. Tem um kit de primeiros socorros em mãos e pode ir lá e ajudar seu filho. Mas assim que você fica sabendo que seu filho sofreu um acidente, você também fica sabendo que sua esposa sofreu um acidente mais grave. E agora, quem você ajuda? De maneira que você pode eliminar um mal ou outro, mas não pode eliminar ambos os males. Logo, esta premissa também não é necessariamente verdadeira, porque não diríamos que uma pessoa é má, porque ela escolhe ajudar uma e não a outra, sendo que ela não pode eliminar ambos os males. Todavia, você pode se sentir tentado a imaginar que, sendo Deus todo-poderoso, todo sumamente bom, ele pode acabar com ambos os males ao mesmo tempo. A questão é que Plântica diz também não, porque ele trabalha com a semântica de mundos possíveis. Imagine que tem uma situação A boa e B ruim, mas A supera B. Ou seja, em uma situação total, A é melhor que B, de maneira tal que, para eliminar B, também teria que eliminar A, pois sem A, B não decorre. Então, Plântica também afirma que não, que além desse contra-exemplo não se sustentar e ser irrelevante para o problema proposto, é possível supor que, na tentativa de eliminar ambos os males, se cria um estado de coisas ainda maior. Pense, por exemplo, nas tragédias gregas. Pense em todo o conhecimento, toda a virtude, tudo aquilo que aprendemos ao ler sobre as grandes tragédias gregas. Mas pense também que, para que pudéssemos ler sobre tudo isso, teve que acontecer alguns fatos, algumas histórias, e pessoas sofreram para construir esse tipo de conhecimento. Imaginamos que de fora a situação total ela é boa, A é melhor que B. Porém, se eu quisesse acabar com B, teria que acabar A também, ou seja, criaria um estado de coisas mal ainda maior, que é a ausência de A, onde tudo é bom. Muitas pessoas sugerem que, para Deus ser bom, ele teria que criar um mundo sem mal, onde tudo é bom. E aí seria o melhor dos mundos possíveis. Portanto, o problema lógico do mal não invalida uma crença teísta, não torna ele coerente ou irracional, como muitas vezes se espalham por aí por meio de espantalhos. Tanto é que muitos filósofos da religião argumentam que Plântica respondeu o problema lógico do mal. Ele chegou a uma conclusão satisfatória. E logo, muitos partem para discutir outro tipo de problema, o evidencial ou o emocional, de maneira tal que consideram que Plântica respondeu o problema lógico do mal. Obrigado.